Inclina a tua cabeça e vamos orar. Senhor, o desejo mais profundo do nosso coração é que de facto fales conosco agora. Por favor, queremos estar atentos à tua palavra, queremos ser alimentados pela tua palavra, queremos ser orientados pela tua palavra, confrontados e consolados pela tua palavra, e que nesta manhã, por meio desta mensagem, o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me com poder, ousadia e intrepidez para comunicar o teu evangelho, de modo a chegar aos corações dos meus irmãos, levado pelo Espírito Santo, e assim causar as transformações necessárias. Fica conosco, Senhor. Auxilia-nos em todo este momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, Marcos, capítulo 3. Agora nós vamos começar a partir do versículo 20. Marcos 3, 20. Marcos 3, 20. Então vamos começar, versículo 20, diz assim a palavra sagrada. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus amados irmãos, hoje então vamos meditar nesses versículos de Marcos capítulo 3, versículo 20 e 35. E é sempre uma alegria nos abrirmos a palavra de Deus e partilharmos esta mensagem. E hoje nós vamos então falar de um dos momentos mais profundos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Um dos momentos mais desafiadores do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nós seremos confrontados nesta manhã sobre a natureza do reino do Filho de Deus. Na mensagem passada nós falamos sobre o Filho de Deus, que foi adorado pelos espíritos imundos e que é adorado por nós. Hoje, então, quero falar com os irmãos sobre a natureza do reino dele. O título é exatamente o reino do Filho de Deus. Aquele que é o Filho de Deus, da mensagem passada, tem um reino, e o seu reino funciona de uma maneira.
E tem alguns aspectos. Então eu quero ressaltar nesta manhã, sobre esse tema, 3 aspectos principais. Primeiro, a rejeição ao reino do Filho de Deus. Segundo, o poder do reino do Filho de Deus. Terceiro, a nova família do reino do Filho de Deus. Então, a rejeição ao reino, o poder do reino e a nova família deste reino. Já que nós vamos falar sobre o reino do Filho de Deus, eu quero começar trazendo uma definição de reino no contexto de Marcos. Porque quando pensamos em reino de Deus, nós estamos a pensar na manifestação da soberania de Deus. Então, quando pensamos no reino do Filho de Deus, nós estamos aqui a pensar, meus irmãos, na manifestação desse poder do Filho de Deus. E olha, se para Marcos, ou segundo o Evangelho de Marcos, o conceito então do reino do Filho de Deus está centrado nessa relação da soberania do Senhor Jesus Cristo se manifestando sobre a terra e sobre as criaturas. E quando nós observamos no livro de Marcos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo manifesta a sua soberania na sua missão redentora. Ele vem para redimir, ele vem para confrontar as trevas, o reino do mal. Ele vem para desafiar a estrutura ou as estruturas humanas, por isso as constantes discussões entre o Senhor e os fariseus, Senhor e os saduceus, Senhor e os escribas. Ele vem então confrontar essas estruturas e o Senhor vem ainda convidar os seus seguidores a uma nova vida, a uma nova forma de lidar com a realidade e de perceber o mundo inteiro. Tudo isso envolve o reino de Cristo, porque ele é um rei que está sentado sobre um trono, sublime trono, e ele governa todo este universo, se opondo às trevas, aos homens que se opõem a ele, e levando os seus filhos a adorá-lo, segundo as suas próprias prescrições, em obediência a Deus. E aqui então, meus amados irmãos, conseguimos perceber no texto em estudo da nossa meditação, em primeiro lugar, a rejeição ao reino do Filho de Deus. E nós observamos isso nos versículos 20 a 22, quando lemos: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. O texto continua: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, a primeira coisa que nós vemos é a rejeição ao reino do Filho de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, no início desse versículo, está rodeado de uma multidão. Na verdade, é o que sempre acontece, não é? A multidão está sempre seguindo o Senhor, pelos milagres que faz, pelas curas, e também pelas suas palavras, que comunica as palavras da vida, né, que são as palavras do Evangelho. Então está rodeado de uma multidão, a ponto de ele nem ter tempo para se alimentar. O texto diz que não conseguiam nem comer, eles não podiam comer de tanta gente que afluía para obter alguma informação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não estavam apenas as pessoas que afluíam. Mateus vai nos dizer que essas pessoas admiravam-se dos milagres de Jesus, até porque no livro de Mateus um milagre acontece. Então as pessoas ficavam admirados daquilo que o Senhor fazia. Mas havia 2 grupos que não estavam a pensar desta maneira, admirados pelo que o Senhor fazia. Eles ouviram, o primeiro grupo aqui dizem que são os parentes, a palavra de Deus diz que são os parentes do Senhor Jesus. Alguns comentaristas dizem que o termo usado não significa necessariamente parentes de família, mas é provável que seja, enfim, são as discussões teológicas. Então estou aqui a partir do pressuposto de que são de fato parentes do nosso Senhor, e eles chegam, ou melhor, antes de chegar, eles ouvem a respeito do que o Senhor fazia,
vários milagres, não descansava, chegava a casa, nem comia. Eles pensaram, está maluco. Está maluco. Porque isso aqui é característica estranha de uma pessoa que não deve estar batendo bem. Você não come, a vida é fazer milagres, a vida é andar, a vida está... Quer dizer, você não faz nada, disseram não, ele está fora de si. E a ideia é mesmo de loucura, está fora de si. Por outro lado, estavam os escribas. Os escribas são aqueles homens que são os copistas da lei. Eles copiam a lei para ensiná-la às pessoas. Eles normalmente faziam isso nas sinagogas. Quando saíram para a escravidão, para o cativeiro babilônico, eles lá não podiam ter sacrifício, não poderiam fazer sacrifício, então passaram a copiar a lei e a ensinar a lei. Então os escribas são esses homens, doutores da lei, que ensinam a lei ao povo. Esses homens saíram de outra cidade. O texto diz que saíram de onde? De Jerusalém. De Jerusalém. Ao saírem de Jerusalém, vão até onde o Senhor Jesus estava, que era Nazaré, em Cafarnaum, que era o quartel general dele. Aqui ele está na sua casa em Cafarnaum. E eles saem de Jerusalém, chegam até Cafarnaum e acusam o Senhor Jesus. Acusam o Senhor como e de quê? Disseram, não, ele está possesso de Belzebu. Lembra que os familiares falaram que ele estava louco? Eles acrescentaram, não é uma simples loucura. Não é que ele tenha conversado com os familiares. Mas pelo texto, eles entendem que não é uma simples loucura. Na verdade, é uma possessão demoníaca. E eles são ousados. Porque nós temos ensinado que nem mesmo os cristãos podem ser possessos pelo demônio. Nenhum verdadeiro cristão pode ser possuído por demônio. Porque onde habita o Espírito Santo não há espaço para demônios. Não há espaço. Agora imagine o próprio Cristo ser acusado de estar possuído pelos demônios. Ou pelo demônio. E o Belzebu aqui, é que os judeus chamavam Satanás de Belzebu. Embora Belzebu tenha sido uma divindade dos filisteus, eles adoravam essa divindade. Mas o contexto é que os judeus chamavam a Satanás de Belzebu. Então, o que eles estão a dizer é que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sendo o próprio Deus, estava possesso do maioral dos demônios, que é o próprio Satanás. Isso é uma acusação grave. Uma acusação grave. E que, portanto, todas as obras que ele realizava estava sendo realizada por meio deste maioral que é Satanás, que usava o Senhor Jesus Cristo. Essa acusação dos escribas, na verdade, vai mostrar que eles não entendiam o ministério do Senhor Jesus Cristo. E que eles estavam a medir o ministério de Jesus pelos seus conhecimentos. O que é que isso significa? Eles saíam das casas como doutores da lei e diziam assim, pelo que eu entendo da Bíblia, ele não poderia fazer isso. Ele não poderia fazer aquilo. E isso e aquilo que eu estou a dizer é o que nós aprendemos. Ele ficou com os pecadores. Ele fez milagres aos sábados, portanto transgrediu o sábado. Ele fez aqueles milagres e perdoou o pecado, inclusive. Um verdadeiro filho de Deus, aquele que se diz ser da parte de Deus, não pode fazer esses milagres e essas coisas como ele faz. Então, o que é que nós concluímos como escribas e doutores da lei? Essa aí só está a fazer tudo isso porque ele é endemoniado melhor. Ele é filho do diabo. Mas na verdade, eles estão a rejeitar o Senhor Jesus Cristo pessoalmente e estão a atacar ao mesmo tempo a fonte, a origem de onde vem o poder de Jesus. Duas coisas, eles estão a dizer, eu te rejeito e eu rejeito a fonte de onde vem o poder que te leva a fazer essas práticas. Nós vamos chegar a isso. E essa cena então vai nos mostrar que o Filho de Deus, mesmo em sua perfeição, mesmo em sua santidade, mesmo sem ter feito nada de mal, ele sofreu a rejeição de muitas pessoas. Quanto mais nós, né? Quanto mais nós, que muitas vezes falamos mal dos outros, deixamos de fazer uma coisa boa quando deveríamos fazer, e fazemos coisas más quando deveríamos fazer a boa. As pessoas vão falar mal de nós.
As pessoas vão nos rejeitar, isso é normal. Nós ficamos bem bravos quando as pessoas nos rejeitam. Começamos a falar, eu não mereço. Não acredito que as pessoas falaram mal de mim. Eu não acredito que estão a fazer isso comigo. O Senhor Jesus Cristo Santo, sendo o próprio Deus, as pessoas o rejeitando, fazendo as piores acusações, acusando de maluco. Se te acusam de maluco, você faz o quê? O irmão aqui na igreja levanta, você é maluco. Você vai lutar. Você vai lutar. Vamos agarrar nos postiços ou não sei onde. Nós não deixamos, não permitimos que as pessoas falem mal de nós. Como se nós fôssemos mais santos que o Senhor Jesus. Mas isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, é a rejeição. Agora, o Senhor Jesus vai chamar os escribas. Mateus vai nos dizer que eles estavam assim do lado de fora, né? E o Senhor ouve eles a falarem isso. Porque essa acusação, não pensa que os escribas chegaram e falaram assim para Jesus: você está endemoniado, você faz os milagres por Beelzebul. Não. Eles estavam a cogitar e a cochichar entre eles. Mais uma vez, o Deus poderoso, que conhece os pensamentos dos homens, ouviu, lhe chamou: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar? Vamos conversar? E a conversa começou com uma pergunta básica, estrondosa, profunda, mas que revela a divindade do Senhor, o conhecimento do Senhor e a sabedoria do Senhor. Ele começou a destruir os argumentos desses homens com a pergunta que começa no versículo 23. O Senhor então pergunta o seguinte: então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Como pode Satanás expelir a Satanás? Seria isso possível? Seria isso possível? Então o Senhor traz duas parábolas. A primeira parábola, versículo 24 a 26, diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E a conclusão do Senhor Jesus Cristo é: portanto, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então o Senhor chamou aqueles homens e disse assim: meu irmão, vosso raciocínio está errado. Porque assim, Satanás quer vencer, não quer? Quer. Quer ser vitorioso, não quer? Quer. Então como é que ele vai mais se destruir? Se Satanás quer ser o dono desta terra, como é que ele vai se expelir? Ora, se nós morarmos numa casa e todos da casa sentar, aqui em Angola gostamos de reuniões, não é? Então nós fazemos já aquela reunião familiar, as coisas aqui em casa não estão boas, temos que mudar, você fulana, o comportamento teu não está bom, está chegando muito tarde em casa, isso está dando mais exemplo nas crianças, daqui a pouco vamos assustar, está grávida. Você também, aquele dia, o jeito que bateste a tua irmã não está certo, tem que ser diferente. E então nós conversamos e resolvemos as questões, queremos harmonia na nossa casa. Terminou a reunião, surra, luta, confusão. Essa casa vai subsistir? Vai permanecer em pé? Não. Se numa casa há guerra, não vai permanecer em pé. Se o Senhor Jesus Cristo é da mesma equipa que Satanás, então há uma guerra na mesma casa. Mas como o Senhor não faz os milagres por Beelzebul, e, portanto, não estão no mesmo time, não são do mesmo reino, então, esses escribas estavam com o raciocínio errado. Completamente errado, equivocado. A outra parábola, primeiro aqui, a casa destruída, ou em guerra. A outra parábola está no versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Meus irmãos, é possível você chegar na casa de uma pessoa que você sabe tem arma em todo canto?
tem arma, é cães, cinturão preto de judô, de karatê, jiu-jitsu e tantas outras artes marciais. Você está saindo da tua casa todo fininho, vou entrar lá, vou roubar. Isso assim, você tem sanidade mental. Você tem problemas mentais. Você não está aí roubar, você está a dizer, hoje eu vou morrer. Eu vou morrer. Antes de fazer isso para com uma pessoa que tem todo esse poder, precisas encontrar mecanismos de amarrá-lo. Depois de você amarrar, agora podes roubar tranquilamente a casa dele. Ou então você entrar com a arma, ele está desprevenido, você o coloca e então aí ele não pode fazer nada, a menos que queira morrer. Fica distante, porque senão vai assustar, estás no chão. E a arma já não está contigo. E aí então a pessoa vai saquear a casa. O que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que esse homem valente é quem? É Satanás. Para você poder saquear a casa de Satanás e roubar-lhe os bens aqui são as pessoas. Para poder entrar para a casa de Satanás, resgatar as pessoas que estão sobre as mãos deles ou nas mãos dele e resgatar, levá-las para o outro reino, você precisa primeiramente restringir a ação de Satanás. Se Satanás tivesse a agir nesse mundo com toda a sua força, o evangelho não avançaria. Nós pregaríamos e ninguém atenderia. Mas o poder de Jesus Cristo está restringindo, reprimindo o poder de Satanás e a cada vez que o Senhor realiza um milagre, está dizendo para Satanás, meu reino é soberano e poderoso sobre o teu. Cada vez que o Senhor resgata uma pessoa das trevas para a maravilhosa luz, Ele está dizendo, eu estou resgatando, eu estou saqueando a tua casa e resgatando os meus para mim mesmo. Então aqui é o poder do reino do Filho de Deus. O reino do Filho de Deus é poderoso. E nem mesmo o maioral dos demônios, que é Satanás, pode subsistir a esse poder. Nem mesmo ele pode subsistir a esse poder. Meus amados irmãos, o texto então vai continuar e vai mostrar para nós, no versículo 28, o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Por que Jesus diz isso? Porque eles estavam a dizer, está possesso de um espírito imundo. O que é que nós conseguimos perceber aqui? O Senhor, em primeiro lugar, vai mostrar que o raciocínio deles estava errado e, em segundo lugar, vai lhes dar uma advertência solene. Essa advertência vem com uma esperança da boa nova do Evangelho e uma acusação para uma morte eterna a esses homens, aos escribas. A esperança da boa nova está no versículo 28. Veja, esses homens aí, a despeito de terem visto tantos milagres de Jesus, eles não creram. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer, primeira coisa, prestem atenção. Veja, se você cometer algum tipo de pecado, ou blasfema, e blasfemar aqui é falar mal de alguém, falar mal de Deus, falar mal das pessoas, isso é blasfemar contra o outro. Maquinar alguma coisa mal contra o outro é blasfemar contra o outro. Ainda que nós falemos mal de Deus, é importante que nós entendamos isso com reverência. Ainda que falemos mal de Deus, o Senhor Jesus Cristo está a dizer, vocês terão perdão. Lembram-se daquelas vezes que você já abriu a boca e assustou, já lançou porque você estava nervoso? Deus está conduzindo a minha vida. Se fosse eu no controle, as coisas seriam diferentes. Deus, por que você levou minha mãe? Está tudo errado. Você não me ama. Isso é falar mal de Deus. Tomar o nome de Deus em vão. Deus,
essa vida miserável que levo, isso só evidencia que o Senhor não gosta de mim. Isso é falar mal de Deus. E o texto está a dizer, repito a leitura, em verdade vos digo, uma verdade verdadeira, categórica. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, tudo. 2 pontos. Na língua portuguesa significa que vai introduzir as coisas que compõem esse tudo. Que tudo? Os pecados inclua tudo. Todos os teus pecados. Morais, espirituais, todos os pecados podem ser perdoados. Inclusive quando nós blasfemamos contra Deus, isso pode ser perdoado. Porque o Evangelho é as boas novas de perdão. E sempre nos mostrou que não há pecado tão grande, tão profundo, tão sujo, que não possa ser alvo da graça e da misericórdia de Deus. Ao falar isso, devo também realçar que uma coisa é aquela pessoa que pecou e luta todos os dias para não voltar a pecar. A outra coisa é aquela pessoa que vive pecando, mergulhada em seus pecados. Essa pessoa não está preocupada de nenhuma maneira em sair daquilo. Aí, como se diz em Angola, são outros 500 e você sabe o caminho que segue. Mas a boa nova para nós no versículo 28 é: todo o tipo de pecado pode ter perdão, exceto um. Versículo 29. Aquele, olha, começa com mais, é uma adversativa. Ok, todo tipo de pecado, blasfema, pode ter perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. E para enfatizar esse para sempre, Marcos vai dizer, visto que é réu de pecado eterno. É réu de pecado eterno. Aqui então, é aquilo que é conhecido como a blasfema contra o Espírito Santo. E as pessoas, muitas vezes, se perguntam o que seria isso. Então vamos tentar esclarecer aqui, devagar, o que seria a blasfema contra o Espírito Santo. Pelo contexto, os irmãos conseguem perceber que o Senhor Jesus Cristo foi acusado pelos escribas. E os escribas disseram, todas as obras que você faz não são em nome de Deus, são em nome de quem? Dos demônios. Portanto, para eles, Jesus Cristo estava trabalhando, cumprindo seu ministério, sendo usado e capacitado pelos demônios. Se nós recuarmos um pouquinho no capítulo 1, eu acho que foi a segunda mensagem ou a terceira, nós mostramos que no batismo do nosso Senhor, quem o capacitou para o ministério? O Espírito Santo. Deus Pai do céu emite uma voz dizendo que este é o meu filho em quem me comprazo, e o Espírito Santo desce em forma de pomba e pousa sobre o Senhor, capacitando-o para realizar todas as obras, todos os milagres. Em seguida, o próprio Espírito conduz o Senhor Jesus Cristo ao deserto e também auxilia o Senhor Jesus Cristo a suportar a tentação de Satanás, e ele sai vitorioso e aí começa o seu ministério. Portanto, nós entendemos, a partir desses textos, que toda a obra do Senhor foi feita pela ação de Beelzebub ou do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Os milagres que Jesus fazia era pela ação do Espírito Santo. As curas, os exorcismos, quando expulsava os demônios, tudo pela ação do Espírito Santo. Os ensinos do Senhor Jesus Cristo, tudo pela ação do Espírito Santo. Lá vêm os homens, os escribas, e dizem, não. É tudo pela ação de Satanás. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir a Satanás as obras realizadas por Cristo por meio do Espírito Santo. É simplesmente isso. Então, o Senhor fez os milagres com o auxílio do Espírito Santo. Aí você vem e fala assim, ele estava endemoniado. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão.
é pecado de réu eterno, conforme diz as Sagradas Escrituras. Então, o que acontece na blasfema contra o Espírito Santo é um pecado cometido por ignorância ou fraqueza, ok? E, melhor, não é um pecado cometido por ignorância ou fraqueza, mas por rebelião intencional do endurecimento do coração do homem para com Deus. Então, olha, a diferença é, a pessoa quando está triste fala besteira, mas uma pessoa consciente sabe do que está a falar. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfema contra o Espírito Santo. Atribuir o mal ou as ações que Cristo realiza aos demônios ou a Satanás. Portanto, a obra do Espírito Santo, sendo essencial para o ministério de Jesus Cristo e essencial para nós, vai se mostrar que nada, nem ninguém, pode confundi-la com uma obra dos demônios. Olha, se nós observarmos nas Sagradas Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo só fez a sua obra pela ação do Espírito Santo. Nós também, pelo próprio ensino e ajuda do Senhor Jesus Cristo, só podemos ser cristãos pela ação do Espírito Santo. Porque não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Espírito Santo que nos leva de nossas casas para cá. Não é o Espírito Santo que nos ajuda na oração. Não é o Espírito Santo que aplica a mensagem que agora vocês estão a ouvir. Não é o Espírito Santo que nos conduz a todos os caminhos de Deus. Não é Ele que nos conduz à verdade. É o Espírito Santo que age na vida dos cristãos. E, portanto, atribuir essas obras, tanto de Cristo quanto dos cristãos, aos demônios, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É falar mal do Espírito Santo. É confundir as ações do Espírito Santo com as ações demoníacas. E olha, os teólogos reformados principalmente têm advertido a igreja de que uma coisa é a blasfema contra o Espírito Santo consciente e persistente. A outra coisa é quando a pessoa fica assim preocupada, chega até o pastor: pastor, eu acho que eu cometi pecado contra o Espírito Santo. Agora o que eu faço? Se você já está assim preocupado, isso é um sinal de que você não cometeu blasfema contra o Espírito Santo. Porque se tivesses cometido, você o faria conscientemente, permanecerias naquilo e viverias longe do Senhor e das obras do Senhor e não reconhecerias as obras do Senhor feitas pela ação do Espírito Santo. Tendo dito isto, eu volto ao contexto. Meus amados irmãos, nesse episódio de Marcos, nós vemos que os escribas testemunharam vários milagres do Senhor Jesus Cristo. Testemunharam vários ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas sendo curadas, multidões seguindo ao Senhor. Algumas, Jesus nem falava nada, apenas se arrojavam no Senhor e recebiam a cura. Os escribas observaram tudo isso. Mas o que foi que eles fizeram? Endureceram seus corações e atribuíram toda essa obra a Satanás. E esse é um alerta para a igreja de Cristo hoje. Eu já falei isso em outros momentos, meus irmãos. Vocês têm tido a graça de receber o evangelho puro e simples, o evangelho verdadeiro. Mas tem muitos irmãos que não valorizam esse evangelho. Tem muita gente que gostaria de fazer parte da nossa igreja. Isso é verdade. Não o fazem porque estão distantes, não têm condições de vir todo o domingo. Não o fazem por outras eventualidades, outros porque os pais não deixam, porque fazem parte de outras igrejas e os pais acham que os filhos têm que permanecer. Mas muitos gostariam de estar aqui. Nós que temos a oportunidade, faltamos como se fosse beber água. Toda hora nós não bebemos água? Nós não temos sempre sede? Ok. Toda hora estamos a faltar dos cultos. Nós ouvimos do poder de Deus nesse púlpito, por parte dos irmãos que passam por aqui pregando. Nós temos visto os milagres de Deus na nossa igrejinha, nossa pequena igreja, Deus agindo no nosso meio. Mas mesmo assim, os corações continuam endurecidos. Hoje servem a Deus, amanhã, depois da manhã, não. Hoje vão ser crentes. É impossível isso, né? É uma ironia apenas.
Hoje são crentes, amanhã, depois da manhã, 2, 3, 4 meses, vivem a vida mundana, uma vida pagã. Não pode. Meus amados irmãos, portanto, esse momento em que o Senhor nos adverte contra a blasfêmia do Espírito Santo é um momento que Deus chama a nossa atenção também para a realidade do endurecimento do coração. Por fim, a nova família do reino do Filho de Deus. Aqui, os versículos 31 e 35 vão nos falar agora, sabe, os primeiros versículos 20 e 21 dizem que os parentes de Jesus ouviram que Jesus estava fazendo milagres e disseram, vamos lá para o prender. E eu prender a força, para lhe levar a força. Agora chegaram no versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É importante começar a dizer que Jesus não estava a rejeitar a sua família biológica aqui. Mas o Senhor estava a começar a nos introduzir a uma nova dinâmica de introdução ao seu reino. De inclusão ao seu reino. A mãe de Jesus continuou sendo a mãe de Jesus. Os irmãos biológicos continuaram sendo irmãos biológicos. Mas havia um público que estava ouvindo a mensagem do Senhor. E essa era a oportunidade de mostrar a aqueles como é que se inclui alguém a verdadeira família de Jesus Cristo. Porque a família de Jesus Cristo não é aquela biológica, mas é a espiritual. E então aqui nesses versículos nós vamos encontrar essa declaração impactante do Senhor. Porque a gente sempre procura imaginar, meus irmãos, eu estou aqui, Mãe Maria, Pai Pedro, Pastor André, os reis chegaram aí fora. E aí falam, os teus irmãos estão a te procurar. Eu olho para vocês e digo assim, quem são meus irmãos? Meus irmãos são esses que estão aqui. Vocês não iam se escandalizar. É capaz de vocês sair, ele está a pregar, nem ama a sua própria família, eu vou ouvir a mensagem dele. Não, agora, se tiverem coragem, vão começar a sair um por um aí. Mas eu sei que vocês não teriam. Porque vocês já entendem o Evangelho. Vocês já sabem como é que funciona o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo agora, nessa afirmação, vai dizer que a nova família do reino está sendo formada sob uma ótica diferente. Não pelos laços sanguíneos, mas agora pela espiritualidade e obediência a Deus. Quem é minha família? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que obedece a Deus é verdadeiramente parte da família de Cristo. Meus amados irmãos, aqui o nosso Senhor está a redefinir essa inclusão. E nós vamos nos lembrar de João, capítulo 1, versículo 12 a 13. E a todos quantos o receberam, olha, veio para os que eram seus, mas os seus não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que nasceram do sangue. É isso? Não. Aqueles que creram no seu nome. Não basta ser judeu. Não basta ser filho de crente. Não basta ser pastor ou filho de pastor ou filha de pastor. Não basta fazer parte de uma família cristã. É necessário que creamos no Evangelho, abracemos o Evangelho, obedeçamos a Deus. Somente deste modo nós seremos incluídos à família de Cristo e seremos então irmãos menores do Senhor Jesus Cristo e seus servos que o servirão para todos sempre. Portanto, meus amados irmãos, não importa a nossa origem, não importa a nossa história, não importa a nossa condição social ou acadêmica,
Quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós nos tornamos parte de uma família, não uma família apenas terrena, mas uma família eterna. Uma família que se prepara para viver no gozo do Pai, no novo céu e na nova terra. É por isso que, embora nós estejamos aqui todos reunidos, nem todos aqui fazem parte da família fiel. E da família cristã, principalmente. Por quê? Porque alguns são verdadeiramente crentes e obedecem à palavra de Deus. Mas se você está aqui hoje, escolhe os dias de obedecer a Deus, e o resto dos dias você obedece a si mesmo e as pessoas à tua volta, você não faz ainda parte da família de Cristo. Mas você pode fazer parte dessa família. Você é chamado para fazer parte dessa família. É crer em Jesus como Deus da tua vida, como Senhor e teu Salvador. É estar aqui, amar os irmãos, porque nós somos uma família. É necessário que haja amor e harmonia. É participar dos cultos, louvando a Deus, amando a Deus. É estarmos sempre na santa comunhão. Se nós não o fizermos, nós então estaremos perdidos. Meus amados irmãos, a minha oração é que essa mensagem fale tão profundamente aos nossos corações e nos ajude a perceber que nós não somos daqueles que rejeitam as obras do Espírito Santo na vida de Cristo. Pelo contrário, olhamos para Cristo, vimos o seu reino, um reino com poder, e nos prostramos diante dele, assim como os espíritos imundos se prostraram e tantas outras pessoas se prostram. Adoramos o seu nome, o servimos, seguimos o seu nome, recebemos o perdão dele, que são as boas novas para o nosso coração, e assim então nós somos incluídos para uma nova família. E esse reino será erguido com essa nova família, com esses membros que compõem a nova família. Se você ainda não faz parte da nova família do Senhor Jesus, eu convido você a tomar uma decisão. A decisão mais importante da tua vida é a decisão por Cristo. Se você ainda não faz parte da família de Jesus, lembra-te, há bênçãos para você. A bênção do perdão, a bênção da vida eterna, a bênção da salvação, a bênção do novo céu e da nova terra, a bênção do enxugamento de todas as tuas lágrimas. Creia no Senhor, procure a liderança, vamos conversar e nós vamos acompanhá-lo, vamos ajudá-lo, participe e o Senhor será glorificado também na tua vida e nós seremos cada vez mais uma família forte, harmoniosa, temente a Deus, obediente ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus, pedindo que nos abençoe. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, obrigado porque o Senhor nos chamou e não permitiu com que nós rejeitássemos a tua obra por meio do Espírito Santo. O Senhor nos salvou de forma maravilhosa. Hoje somos teus filhos e nós queremos todos os dias nos consagrarmos a ti mesmo e rejeitar o mal, toda a impiedade, toda a impureza. Queremos, Senhor, te servir como uma igreja, como uma família, a família do reino, de um reino poderoso, onde nem mesmo Satanás subsiste. Queremos ser uma igreja forte e fortalecida no Senhor. Mas há aqueles que ainda não te conhecem, ainda não fazem parte da tua família. Nesta manhã, não permita que alguém saia deste recinto sem buscar o Senhor, sem amar o Senhor, sem se render ao poder do Filho de Deus e sem ser incluído ao teu reino, Deus Pai. Transforme vidas, transforme corações, desperte as pessoas que ainda não estão alertas, que estão distraídas com mensagens que não causam transformação necessária. Abençoa cada um dos presentes aqui. Desde as crianças, que este Evangelho possa, ó Deus Pai, já fazer diferença e transformações necessárias, até o mais velho nesse recinto. Cuida de cada um de nós e venha nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Amém.